deixo desligada porque tem um baby fazendo arte aqui, ó. Ai, que lindeza! Aí toda hora eu tenho que correr atrás. Não, tudo bem, não tem problema. Bom dia para vocês. Espero que seja uma manhã muito agradável para todo mundo. Para alguns aqui já é natural estar no nosso grupo de estudos, já sabe como que funciona. A gente tem muito aluno novo que entrou nesse último mês, bastante aluno novo mesmo. E por isso hoje a gente vai começar pelo módulo 1, justamente para ajudar esses novos alunos que começaram, para que eles também consigam seguir o mesmo ciclo que vocês já seguiram. Eu sei que tem gente aqui que já fez, mas está aqui de novo. E eu falo que a aula, mesmo quando o conteúdo que você já conhece, o que acontece? Eu não sou mais a mesma, né? A gente vai evoluindo um pouquinho a cada dia e nem vocês são mais os mesmos. Então, sempre a gente passa o conteúdo, às vezes, com coisas diferentes ou palavras diferentes, ou um jeito de falar diferente, e vocês também absorvem de um jeito diferente, porque vocês também estão no outro grau de evolução. Então, quem já fez a formação e está aqui hoje de ouvinte, só para ver como é que tá as coisas. Oi, querida Sil, tudo bem? A gente também ressignifica de uma forma diferente, porque o nosso conhecimento vai também evoluindo. Então, é muito gostoso, né? É um tema gostoso de falar. Vocês sabem que eu amo falar. Então, né? Dá o microfone na mão dela, gente. Meu Deus do céu, a gente fica a manhã toda. Mas a nossa previsão é para terminar até às 9h30. Talvez alguém esteja assistindo essa aula gravada, né? As boas-vindas também é para vocês. Mas quem está aqui ao vivo, eu sempre falo que ao vivo tem um gostinho especial, né? Porque vocês podem comentar, podem compartilhar. Então, isso é bem interessante. Para quem está chegando agora, eu estou mutando os microfones, tá bom? Para que não saiam aqui. Se vocês quiserem falar, a nossa regrinha de sempre. Manda no chat a pergunta e aí a gente pode liberar o microfone. Vocês mandam no chat, eu respondo. Mas vocês sabem que vocês podem interagir comigo aqui. É só levantar a mãozinha ou chamar lá no chat. Hoje a gente vai falar sobre o módulo 1, lá do ciclo de evolução contínua do Life Coaching. Né? E o que a gente trabalha no primeiro módulo? Qual que é a primeira abordagem que a gente fala? Eu falo que é o momento mais, talvez, duro para nós da formação, porque é quando cai a ficha de muitas coisas, né? Termo de gente mais velha, né? Cai a ficha. Cai a ficha de muitas coisas que talvez a gente não tenha se dado conta. Eu, quando fiz a formação, há bastante tempo atrás, esse foi um módulo que mexeu muito comigo. Porque muitas coisas fizeram sentido para mim, eu entendi muitas coisas, o porquê muitas coisas aconteceram, e foi importante porque, além de tudo isso, eu consegui me perdoar de algumas coisas, né? Porque às vezes o meu perfil comportamental é um perfil muito autoexigente, e ao mesmo tempo eu consegui perdoar pessoas por algumas coisas. Porque eu entendi que boa parte das coisas que aconteceram comigo, né? Boa parte não, todas, foi minha responsabilidade, porque eu também permiti que aquilo acontecesse. Talvez porque eu não tinha clareza, né? E talvez as pessoas fizeram coisas porque elas também não tinham clareza. Mas é o que eu falo para vocês, né? A partir do momento que a gente tem clareza, a gente não tem mais desculpa. Então, é exatamente isso que a gente precisa trabalhar. E lá no módulo 1, a primeira coisa que a gente trabalha logo de cara, né? A primeira lição que tem ali, a gente fala sobre a questão de mudança de vida. E por que ali a gente fala sobre a questão de mudança de vida? Porque muitas vezes, e não raro, a gente está na estratégia das pessoas. É isso que acontece. Por que a gente sofre tanto? Porque a gente está na estratégia das outras pessoas. Ou a gente está numa estratégia de um governo, ou a gente está na estratégia de um casamento, ou a gente está na estratégia da família, ou a gente está na estratégia do papel que falaram que a gente deveria ter na sociedade. Enfim, e às vezes a gente acaba não construindo nossa história porque a gente está construindo histórias dos outros, ou escrevendo roteiros de outras pessoas que não eram o nosso roteiro. E isso a gente acaba ficando infeliz. Né? Como se colocasse a gente num baúzinho lá e apagasse a nossa luz. E aí, com o tempo, aparentemente, isso não nos causa muito transtorno, mas ao longo do tempo, a gente começa a se sentir murchinho, a gente começa a se sentir triste, a gente não sabe nem o porquê que a gente, às vezes, não se sente completo. Mas é porque a gente não tem clareza, que a gente não está vivendo a nossa história.
A gente está vivendo a história das pessoas. E isso é um fato, gente. Quando a gente para analisar, se a gente não toma cuidado, a gente vive sempre a história das pessoas. Ai, a Clarinha, que fofura! Oi, Clarinha! Tudo bem, lindinha? Ai, gente, olha que fofura. Desde pequenininha já fazendo aula de coaching, vai ser um furacão. Lindeza. Gente, ela é tão sorridente, vocês não têm noção. Vocês sabem que eu conheço meus alunos, né, gente? Sou dessas. A Marcinha, gente, a Clarinha, o dia que ela me viu, pensa numa menina que sorriu tanto. Tanto. Eu tinha vontade de catar ela, você correr e levar ela embora. Bom dia, Joana. Voltando ao nosso assunto. Oi, Anderson, vi que você entrou aqui agora também. Voltando ao nosso assunto, aí a gente vai para o primeiro momento, né, mais duro da formação, que é ali na lição 2, onde a gente fala justamente sobre a questão da linha da vida. E eu não sei para vocês como foi, mas para mim, quando eu aprendi sobre a linha da vida, foi tipo um tapa na cara da sociedade, sabe? Tipo assim, uau, né? Não sei se com vocês foi assim, mas comigo foi assim, porque eu percebia que em alguns momentos eu estava vivendo abaixo da linha da vida, até porque é mais cômodo, né, gente? A gente sempre usar os subterfúgios. O fato é, gente, é que a gente não nasceu abaixo da linha da vida. Mas o que acontece? Todo mundo, a grande maioria das pessoas vivem abaixo da linha da vida e a gente já começa a achar que isso é um comportamento normal. Porque as pessoas são assim. Então a gente vê aquilo como um padrão e a gente começa a ser assim, vamos supor a Clarinha que está aqui sorrindo linda na nossa tela. A Clarinha, ela é criança e ela está aqui, ó, na linha da vida que reta. Ela não está nem acima nem abaixo porque ela ainda não tem esse padrão. Mas vamos supor que conforme ela fosse crescendo, a Marcinha, eu sei que não é o caso, Marcinha, porque eu te conheço, mas vamos supor que a Marcinha tivesse sempre uma postura abaixo, uma mãe abaixo da linha da vida. A tendência, isso não é uma sentença, mas é uma tendência que a Clarinha seguisse um padrão, que é o padrão comportamental que ela acabou aprendendo, né? Então, o que acontece? Cabe a nós também quebrarmos, né? Alguns padrões que nós aprendemos, né? A Clarinha já é uma filha de sorte, que já tá com a mamãe aí, ó, desde pititica. O que acontece, gente? A gente precisa fazer um exercício diário. Alguns momentos a gente vai dar uma escorregada, tá? Porque a gente é ser humano. Faz parte. Vocês acham que eu também não tenho meus momentos abaixo da linha da vida? Ó, dias, ó céu, azar, ó vida ruim? Claro que eu tenho, gente. Eu falo muito isso pra vocês. Ser coach não é ser perfeito, não. A gente erra, a gente chora debaixo do chuveiro, a gente tem chulé. É assim que funciona. É tão simples quanto isso. O que muda é que a gente tem mais inteligência emocional e mais clareza para mudar a régua mais rápido e para identificar esses momentos. Então a gente não fica naquele limbo muito tempo, passa, né? Uma coisa tipo assim, passou, né? Caí, mas já levantei. É mais ou menos assim que funciona. O que acontece? A pessoa que ela é abaixo da linha da vida, ela é uma pessoa que sempre dá desculpa. Sempre dá desculpa. Tem uma desculpa para tudo na ponta da língua. Chega atrasado. Eu trabalhei muito tempo numa indústria e eu estava sem carro nessa época. Eu saía 5h20 da manhã para chegar na indústria 7h30. Porque se eu saísse mais tarde, o ônibus eu chegava na indústria 7h40. Era 10 minutos de atraso todo dia que eu ia ter. Eu podia compensar na hora do almoço? Eu até podia. Mas eu não gostava de fazer isso porque eu não achava certo. Eu sempre fazia hora extra, mas meu horário o combinado era 7h30, não era 7h40, né? Então, assim, eu vi as pessoas olhando, mas meu ônibus atrasou. Um monte de gente chegava atrasada e falava, gente, meu ônibus atrasou, eu saio 5h20 de casa para não chegar. Não tem um ônibus antes? Então, a questão e é sempre você pode perceber que é a mesma pessoa. Sempre tem uma pessoa que ela sempre dá desculpa. E é quase sempre as mesmas desculpas. Tudo acontece na vida dela. Então, assim, é muito importante vocês perceberem se isso acontece com vocês. Não tem problema. Um dia chegar atrasado vai acontecer, né? Mas, olha, eu atrasei por causa disso, desculpa, não vai acontecer novamente. É assim que tem que ser. Não tem que ficar justificando. Porque quanto mais você justifica, pior é. Uma das coisas que eu aprendi no coaching, que a primeira vez que eu tive contato com coaching foi
num banco que eu trabalhei há muito tempo atrás, né? Lá de quando eu era mais jovem. E a gente já falava sobre coaching lá. E uma das coisas que a gente aprendeu era não justificar. A gente não precisa ficar justificando as coisas. Aconteceu, pronto, é isso, desculpa, não acontece de novo. Porque quando a gente fica dando desculpa, logo a gente começa a achar culpado. Porque vai chegar uma hora que a gente não pode justificar tudo, então a gente começa a culpar outras pessoas. Ah, o meu relacionamento tá ruim porque meu marido... A gente nunca fala gente, vocês perceberam? Quando um amigo vem falar, né, fazer a sessão DR com o amigo, eu falo assim, vou falar mal do marido, mas o que acontece? A gente nunca fala do que a gente está fazendo. A gente sempre coloca a culpa no outro, né? E na verdade, gente, é uma tendência. Se a gente não corrigir isso, a gente sempre vai achar um culpado. A minha empresa não tá boa. A minha empresa não tá... Loireira, pode deixar sua câmera fechada, querida. Não tem problema, tá? Às vezes, o que acontece? A gente começa a achar um culpado. Minha empresa não tá indo bem porque os meus funcionários... Mas quem cuida dos funcionários? A minha empresa não tá indo bem porque o meu financeiro... É sempre a gente acha um culpado que nunca é a gente. E, na verdade, se tem um culpado nisso tudo, uma das coisas que a gente aprende nessa lição é a parte de autorresponsabilidade, é justamente que a gente é culpado. Depois a gente nega. A gente entra num estado de negação, que também é uma das posturas das pessoas que estão abaixo da linha da vida. Né? Tá lá estampado na cara dela ou dele, mas a gente prefere não enxergar, a gente nega aquela situação. Né? Como eu sempre falei, gente, eu sou uma pessoa mais fortinha, né? Meu braço de polenteira. Antigamente eu falava assim, gente, eu sou mais forte porque minha estrutura óssea é larga. Eu sempre justificava, eu tô inchada. Que nada, eu como o planeta, gente. Eu sou uma pessoa que gosta de comer. Amo comer, entendeu? Então, eu sei hoje quando eu dou uma... Chegava segunda-feira, eu falava assim, nossa, eu tô tão inchada. Esse calor. Era nada, gente. Eu tinha comido um monte, tinha comido a vida no final de semana. Isso é negação, né? Hoje eu tenho clareza disso, eu consigo controlar meu peso muito mais fácil, porque eu sei, eu tenho clareza. Aqui em São Paulo, como eu tô andando na vida, a gente emagreci horrores. Tá? Dá beleza. Então, assim, isso é muito importante. Outra coisa das pessoas que estão abaixo da linha da vida, elas inferiorizam suas competências. Como que a gente faz isso, gente? Atenção. Talvez você não está melhorando na sua carreira, talvez você não esteja melhorando os seus ganhos financeiros na empresa que você está agora, né? Porque não é todo mundo que faz coach para ser coach, até porque ser coach não é para todo mundo. Mas tem muita gente que se inferioriza. Como que a gente faz isso? Às vezes está lá uma bola quicando na tua empresa, ou no trabalho, ou até você empreendedor, está lá uma bola quicando, um problema para resolver. E a gente simplesmente olha para o problema e fala assim, isso não é meu serviço. E a bola quicando. Uma ótima oportunidade, excelente para resolver um problema e mostrar a sua competência. Às vezes você sabe resolver o problema. Você tem conhecimento para isso. Ou então, às vezes tem uma vaga na sua empresa que você pode se candidatar, mas que você precisa desenvolver uma habilidade nova. Aí você fala assim, mas eu vou ter que desenvolver. Melhor não. Ou até você tem aquela habilidade, mas está acomodado ali. Mas vai ser mais trabalho. Melhor não. Acaba se inferiorizando. Às vezes tem uma oportunidade maravilhosa, às vezes você pode até ser promovido, chega um chefe e fala, olha, um gestor, um líder, enfim, chega e fala, vou te promover, você fala, não, queria tanto continuar aqui onde eu tô. E muitas vezes esse quero continuar aqui onde eu estou, não é porque você não gostaria de estar na outra posição, é por pura e simplesmente o medo da nova função, o medo de não dar certo, o medo, e aí com isso você inferioriza suas competências. Lá na plataforma a gente tem o vídeo do navio, que eu gosto bastante daquele vídeo, né? Que é a pessoa que tá lá no cruzeiro, só que ela não sabe que o cruzeiro é tudo incluso, e ela fica comendo feijão o cruzeiro todo. E aí ela descobre no último dia que estava tudo incluso. A vida tá tudo inclusa, gente.
Mas tem gente que prefere comer feijão. Se você tá comendo feijão com clareza e tá feliz, é uma coisa. Agora, tá comendo feijão igual lá no navio, sem saber que tá comendo feijão, podendo tá aproveitando todo o roteiro plenamente, é outra coisa. Então, cuidado para não viver inferiorizando as suas competências. Cuidado com isso. E uma das outras coisas que as pessoas abaixo da linha da vida acabam sendo termômetro. O que é ser termômetro? É você pegar a temperatura do ambiente para você. Às vezes você chega para trabalhar, uhul! Eu não sei se eu sempre fui dessas, né, gente? Eu acordo cedo animada. Sou daquelas pessoas que já acorda, ai, que dia lindo, sou assim. Aí você chega para trabalhar animada, às vezes tem aquela pessoa que é a pessoa do hard, lembra? Ó dia, ó céu, ó azar, ó vida ruim. Ai, mais um dia desse trabalho, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. E aí você pega e entra na vibe dessa pessoa. Isso é ser termômetro. Ou então você tá super tranquila e aí tem uma pessoa estressada do seu lado, você acaba ficando tão estressada quanto ela. Isso é ser termômetro. É você se tornar o que o ambiente está. E, gente, é muito difícil É muito difícil, às vezes, não ser termômetro. Ainda mais nos dias de hoje. Porque a gente vive cercado de dementador por tudo quanto é lado. O mundo é crítico. O mundo, ele é crítico, ele não perdoa. Os haters estão por tudo quanto é lado. Existe hater na nossa família, pode existir um hater no seu próprio relacionamento, pode... Gente, é muito complexo. Existem os haters profissionais, existem os dementadores, né? Eu brinco com o Harry Potter, a gente tem que fazer o espectro patrono toda hora, né? Então, é muito complicado, gente. Mas é possível. É possível. E às vezes para a gente não ficar termômetro, a gente precisa começar a isolar o ambiente, igual quando a gente faz com ar-condicionado, não é? Quando a gente coloca um ar-condicionado, se eu colocar o ar, deixar ligado e largar todas as janelas abertas, o que acontece? O ar nunca vai gelar. Então, a gente precisa também blindar o nosso ambiente para que a gente não fique sendo termômetro o tempo todo. E as pessoas acima da linha da vida? Tem duas qualidades específicas. Primeiro, elas assumem a responsabilidade das coisas. Ok, errei, não vou fazer de novo. Isso foi culpa minha. Ó, eu que errei. Às vezes, numa empresa, a gente trabalha e faz algo errado e aquilo empurra para debaixo do tapete, né? Eu falo, uma hora vai aparecer. E aí uma hora aparece, aí a pessoa fica lá, cara de paisagem, né? Vamos ver se alguém não descobre que fui eu. Não, tem que assumir, ó, desculpa, eu errei, quero acertar, como que eu faço para ajustar, quanto que fica. A gente precisa ser assim, quando a gente assume a responsabilidade das coisas, a vida se torna mais fácil, gente. Né? E verifique se você está tendo características em algum momento do seu dia ou da sua vida que estão deixando você abaixo da linha da vida, porque isso, gente, em todos os aspectos, tá? No relacionamento, na parte espiritual, na parte financeira, no trabalho, com você mesmo. Então, analise isso, porque a partir do momento que a gente não assume a nossa responsabilidade, né? A gente acaba vivendo abaixo da linha da vida. E a outra coisa que uma pessoa acima da linha da vida, ela além de ser autorresponsável, ela é termostato. Ela que muda o ambiente, não o ambiente que a muda. Então, é assim que a gente tem... Vocês precisam ser o ar-condicionado do ambiente. E lembrar de se blindar, tá? Porque se vocês não se blindarem, vocês vão ter um esforço tremendo o tempo todo para manter a temperatura dentro do que precisa ser para ter melhores dias, tá? Então, isso é o primeiro ponto de tudo que vocês precisam trabalhar quando a gente estuda ali a lição. E aí, quando a gente enfrenta esses aspectos comportamentais que nos fazem abaixo da linha da vida, a gente começa a entender muita coisa também, né? Opa, agora o vento tá tremendo bastante, né? Deixa eu fechar um pouquinho a janela. É que eu falei que tava um vento tão gostoso aqui, mas agora começou a bater bastante, tá tremendo aqui. E aí, o que acontece, gente? A partir do momento que a gente enfrenta, a gente começa a viver uma vida em potencial, porque a gente começa a ter mais clareza, tá? Então, esses são os aspectos ali da linha da vida que são importantíssimos a gente trabalhar. E depois disso, a gente fala de estado atual, que é quando vocês olham a roda da vida lá.
Nessa lição da roda da vida, gente, o que é muito importante vocês terem em mente? Logo no final dessa lição, que a gente fala do estado atual, lá tem a aplicabilidade da roda da vida com o PDI. Qual que é um erro que as pessoas fazem com a roda da vida? Elas fazem a roda da vida, eu vou explicar um pouquinho sobre ela aqui rapidamente, mas elas acabam não fazendo o PDI. Gente, a roda da vida é uma foto do momento. Se vocês não fizerem o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, vocês só tiraram uma fotografia. Se eu tiro uma foto minha agora e eu não gosto do que eu vejo e eu não faço nada para mudar, daqui 3 meses eu tirar uma foto no mesmo lugar usando a mesma maquiagem, eu vou estar como? Exatamente igual ou pior. Tão simples quanto isso. Então, por isso que eu preciso fazer o plano de desenvolvimento individual, tá bom? E, gente, a roda da vida, né, como a gente sempre fala, é um todo. E aí, na hora que a gente faz a roda da vida, ela fica tudo assim, né? Parecendo uma flor, parecendo uma estrela, ela fica um pouco estranha a primeira vez. Então, a gente precisa escolher os pontos que estão mais baixos para a gente elevar. Não escolha todos os pontos, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O que a gente precisa fazer? Escolher os pontos e dentro desses pontos, a gente, a partir dali, escolher 2 ou 3 para ir melhorando, para ir aprimorando, que automaticamente os outros pontos também vão entrar em equilíbrio. Precisa dizer que todos os pontos precisam estar em 10? Claro que não. Não é essa. Se tiver todos os pontos em 3, mas estiver equilibrado, o sentido da roda é estar equilibrada. Não é estar tudo 10. Ela é estar equilibrada, porque quanto mais equilibrada ela estiver, melhor está. O que acontece quando a gente fala de roda da vida é que é como um aro de bicicleta. Eu sempre dou esse exemplo para vocês. Se a gente tem lá uma bicicleta com os aros, que são os trechinhos da roda da vida, e esse aro quebra aqui, dali a pouco um aro começa a quebrar ali, eu começo a sobrecarregar os outros aros. E, consequentemente, esses outros aros começam a quebrar. E por isso que quando uma coisa não está bem na nossa vida, parece que tudo tem um efeito cascata. Nada mais é do que os outros aros da roda que estão sobrecarregados e começam a trincar e não aguentam mais. É tão simples quanto isso. Por isso que a gente precisa ter uma atenção constante à nossa roda da vida. Vou fazer uma roda da vida e vou fazer outra roda da vida daqui 6 meses. O que vai acontecer, gente? Pego a roda da vida, deixo ela guardada, põe ela lá na gaveta e não abro ela nunca mais. O que vai acontecer? Não vai mudar nada. Quando a gente faz a roda da vida e a gente começa a olhar a roda pelo menos a cada 3 meses, né? A gente começa, se a gente não estiver seguindo o que a gente se propôs a seguir, é mais rápido de corrigir a rota. Agora, se a gente simplesmente faz a roda da vida e deixa ela guardada numa gaveta, vai passar. Então, a partir do momento que você faz o seu PDI, é muito importante você deixar esse PDI dentro da sua agenda, que a gente vai falar daqui a pouquinho do diário de bordo, mas além de deixar o PDI na sua agenda, é você realmente fazer o que você se propôs a fazer e, além disso, conferir e fazer os ajustes necessários todos os meses para o próximo mês, tá? Isso é muito, muito importante. E aí a gente vai para a parte do autoconhecimento. E, gente, aqui é uma parte que eu preciso falar, autoconhecimento dói. Não é gostoso quando a gente tá... não é glamour, as pessoas romantizam, né? Você vai se autoconhecer, vai ser maravilhoso. Realmente é, na página 2. Mas na primeira página, o autoconhecimento, ele dói. Porque a gente percebe, lembra que eu falo que cai a ficha? A gente percebe muito as coisas que aconteceram e como a gente foi responsável por elas. Aonde a gente foi responsável por elas. E isso dói. Então, autoconhecimento é um processo, é igual a borboleta sair do casulo. Vocês acham que é um processo fácil? Que ela não precisa se esforçar e bastante para sair do casulo? É a mesma coisa. Muita gente usa a borboleta como um exemplo de transformação, né? De autoconhecimento, que está lá no casulo e depois abre. É a mesma coisa, gente. Vocês acham que é um processo fácil para a borboleta sair do casulo? Claro que não é. Não é fácil. E é um processo que dói. Só que nesse momento a gente começa a entender o quanto a gente é a solução para a vida das outras pessoas. É uma das lições que mais me marcaram, e eu já falei isso até em depoimentos, que quando eu tive a clareza que eu era a solução para a vida das outras pessoas,
né? Eu comecei a entender que eu estava sendo a solução para minha vida e eu provavelmente estou aqui sendo a solução da vida de outras pessoas. Aquilo para mim foi um momento muito especial e foi um momento que eu chorei muito de emoção, não foi de tristeza, não. Que ali eu entendia o porquê que eu me doava tanto nas empresas que eu trabalhei. Eu sempre fui aquela pessoa que começava a trabalhar na empresa e achava que eu era dona. Desde quando eu tinha 15 anos de idade. Então, por que é isso? Porque, na verdade, eu entendi meu perfil de comportamento, qual era meu perfil comportamental, né? Que eu sou comunicadora executora. Eu entendia coisas que eu fazia em prol das pessoas. Isso estava muito a ver com a minha missão, né? Com o que eu tinha, qual era a minha missão aqui nesse plano, né? No planeta, enfim. E o quanto eu já estava talvez cumprindo a minha missão de forma inconsciente. Ali eu entendi o porquê que eu era a solução para a vida das pessoas. Como você também é a solução para a vida das pessoas. Se você parar para analisar hoje, você, além de ser a solução para a sua vida, você já está sendo a solução para a vida de outras pessoas com pequeno conhecimento que às vezes vocês estão adquirindo numa primeira lição dessa formação. Imagina que a formação completa, né? Então, é exatamente isso que a gente acaba vendo. E ter essa clareza ajuda a gente a passar momentos difíceis, ajuda a gente a passar momentos de perda. A gente está vivendo um ano que as pessoas estão perdendo muitas pessoas, né? Perdendo, às vezes, até na questão material também, perdendo, às vezes, o emprego. Mas nada dói mais do que perder pessoas, né? E ter esse autoconhecimento, ter essa clareza, ter a inteligência emocional, lógico, gente, que não tira a dor, não é isso, mas ajuda a gente a passar por esse momento com um pouco mais de inteligência emocional. Né? Talvez se a gente não tivesse fazendo essa formação nesse momento, se a gente não tivesse focado num autoconhecimento, a gente estaria talvez sendo dementador, né? E não sendo Harry Potter, ajudando as outras pessoas. Então, a gente precisa ter muito isso em mente, né? Que a gente ajuda, de fato, as outras pessoas até a passar por esse momento. Só que aí a gente entra numa coisa que é muito importante e que a gente não pode esquecer, que é a autossabotagem. Gente, a autossabotagem ela é uma coisa tão sutil, mas ela é tão sutil que a gente, às vezes, nem percebe que é uma coisa que a gente se auto-sabota. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito humana. Para quem é novo, não conhece muito dos meus valores pessoais, mas com o tempo vocês vão conhecer. Mas humanidade para mim sempre foi um valor antes de eu saber que isso era valor. O que acontece? Eu sempre achei que eu tinha uma crença que eu achava que as pessoas que eram ricas demais eram pessoas que não eram 100% boas. Tipo assim, que elas tinham feito talvez alguma coisa que não era tão legal assim, ou que então quando elas ficavam ricas elas mudavam. E eu percebi que toda vez que eu tava ganhando bastante, ganhava muito dinheiro, eu dava um jeito de gastar ele rápido. E com todo mundo. Eu gastava com todo mundo. Com todo mundo. Eu vi uma coisa, nossa, olha, isso aqui é a cara de fulano de tal. Eu ia lá e comprava. Nossa, isso aqui é, nossa, a cara... Ia lá e comprava. Eu gastava meu dinheiro inconscientemente com coisas que não eram necessárias para sair presenteando o planeta, porque era a minha forma de não guardar o dinheiro, porque eu achava que se eu guardasse muito dinheiro, eu talvez mudaria a minha personalidade. Era uma crença que me levava a uma autossabotagem. Gente, o dia que eu percebi isso, eu falei, meu Deus. E aí eu transformei essa crença que me autossabotava numa crença fortalecedora que é, sim, quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas eu posso ajudar. Eu não vou mudar. Eu posso ainda ajudar mais pessoas. Quanto mais milionário eu for, mais eu ajudo o outro. Né? Eu usava uma frase que eu falava muito assim, ó, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, eu falava assim, eu não quero ser rica, eu quero viver bem. Eu repetia isso para mim o tempo todo. Por que eu repetia isso? Para justificar a minha crença. E, na verdade, eu estava me auto-sabotando nível hard. Hard. E talvez você também esteja fazendo isso, né?
A Janete está colocando aqui, eu fiz isso, me chicoteei quando percebi essa crença. Exatamente, Janete. E gente, lembra que eu falo que o autoconhecimento dói? Nessa hora eu falei, meu Deus, se eu tivesse essa clareza lá atrás. Santo Deus misericordioso. Mas também, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês, dói, mas ok, a gente não tinha essa clareza lá atrás. Então a gente também não pode ficar agora tipo assim, ai meu Deus, viver lá no passado, né? Ai meu Deus, e se? E se? O e se não existe, já foi, não dá. A gente tem que mudar o nosso padrão daqui para frente. E se a gente não tomar cuidado, a gente repete os padrões, gente. É uma coisa muito interessante. A gente repete padrão dos nossos pais, a gente repete padrão nos relacionamentos, a gente repete padrão no comportamento financeiro. E aí é onde a gente mais se auto-sabota. Então, comece a analisar quais são as atitudes que você tem que está talvez justificando uma coisa que é uma autossabotagem, né? E lá na lição 6, tem um teste de autossabotagem. Mas lembre-se, gente, vocês vão fazer o teste, talvez vai acontecer igual a Janete comentou aqui, Mila, dói. Gente, dói mesmo, tá? Só que não é para ficar tipo assim, meu Deus, e agora? Não. Ok, identificou as crenças? Vamos trabalhar crenças fortalecedoras, né? Porque as crenças limitantes, elas vão continuar existindo, elas não desaparecem, mas a gente precisa ter crenças que são mais fortes do que as nossas, do que as nos limitam para a gente ir para frente. Tá? Isso é muito, 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 muito importante. E aí a gente vai para um outro tema que é a procrastinação. Vocês pensam, gente, que muita gente não termina o curso que compra. Por quê? Porque procrastinam. Ah, eu tenho 1 ano de plataforma, tenho 1 ano para fazer. Gente, 1 ano voa. 1 ano voa. Se a gente parar para analisar, a Copa foi logo ali. Esse ano era para ter tido a Olimpíada. Gente, a Olimpíada foi logo ali atrás. Quando a gente para pensar, piscou o olho, é outra Copa de novo. Piscou o olho, é outra Olimpíada. Piscou o olho, a gente tá com 40. Piscou o olho, a gente tá com 50. Eu sei, gente, porque eu 40 esse ano. Eu pisquei o olho, eu falei, gente, eu tinha 30 ontem. Era ontem que eu tinha 30 anos. Cadê esses 10 anos? É exatamente assim, gente. O tempo passa muito rápido e a gente aprende a procrastinar desde cedo. A lei de Parkinson tá com a gente desde muito cedo. Então, se a gente não toma cuidado, a gente procrastina em tudo. A gente procrastina na decisão, a gente procrastina em fazer a formação, a gente procrastina em ser regrado, a gente procrastina em tomar uma atitude que precisa tomar. Eu sou uma pessoa que tem hora que eu até, se eu não tomar cuidado, eu sou um rolo, né? Eu sou rolo compressor. Ai, Cristina, nem me fala. Eu também, filha, pisquei o olho e vou estar com 50 ali, ó. E aí, o que a Cristina colocou aqui assim? Ai, daqui a pouco eu estarei com 50. Nós duas, filha. Só que a gente pinta o cabelo de colorido para dar disfarçada. Entendeu? Que a pessoa olha e fala, ah, deve ser uma menina ali com aquele cabelo colorido. E aí, o que acontece, gente? É muito importante a gente não procrastinar. E esse tema de procrastinação é uma palavra da moda, né? Mas o que acontece? A gente vai falar dela em todos os aspectos dos 5 passos. A gente hoje está vendo só o primeiro passo, que é a visão de futuro. Depois a gente vai falar dos outros passos. Mas é muito importante a gente não procrastinar, porque, gente, o tempo não aceita desaforo. A gente não recupera um dia que perdeu. Isso não existe. Não há como recuperar o tempo. Esse momento que a gente está aqui, que a gente já está há 40 minutos quase, é 40 minutos que não vai voltar mais. Ele não volta. Então, o tempo não aceita desaforo. Aproveitem. E o efeito borboleta, ele é implacável. As coisas que a gente não faz agora têm impacto ali na frente. Então, muita atenção para que vocês não procrastinem, principalmente a formação. Porque a procrastinação, ela realmente acaba nos levando para um outro estágio que não é o estágio desejado. Tá? E aí a gente vai entrar da questão do cérebro trino, que é a lição 8, 9 e 10, aonde a gente fala ali do cérebro reptiliano, do cérebro límbico e do sistema neocórtex. Então, o que acontece nessa parte? No cérebro límbico,
eu falo que é o nosso cérebro racional, nosso cérebro amoroso, né? Que eu falo que é onde a gente processa mais as emoções, ali onde a gente é a nossa parte coração, né? E a gente usa esse cérebro, essa parte do nosso cérebro, boa parte do nosso tempo, mais de 90% do nosso tempo. Aí a gente tem o cérebro reptiliano, que é o cérebro que processa as nossas coisas rápidas, digamos assim, que é tipo um réptil mesmo, tipo a cobra. Ela não pensa, eu agora vou dar um bote. Ela não faz isso. Ela simplesmente dá o bote. Não é assim? Isso é o cérebro reptiliano. Se a gente está vindo algo em nossa direção, qual que é a nossa primeira reação? Né? Proteger o rosto. Isso quem faz, a gente não fala assim, nossa, vem vindo uma bola em minha direção, vou levantar a minha mão direita, colocar em frente ao rosto. Não é assim. É automático. E o nosso cérebro trabalha de duas formas, ou pela busca do prazer ou pela fuga da dor. Tudo que a gente processa de emoção, tanto de prazer quanto de dor, fica nessa parte do nosso cérebro. E a gente tem uma outra parte que é o sistema neocórtex, que é o sistema racional. Só que a gente usa ele, 5% do tempo. E ele é curto. As nossas memórias longas estão no nosso cérebro límbico e no nosso cérebro reptiliano. E aí, o que acontece? A gente vai ter uma lição mais para frente, que é a lição do diário de bordo. O que acontece com o nosso cérebro? A gente acaba, nesse cérebro límbico e reptiliano, guardando muita coisa que não é para ser guardada. A gente deixa nas nossas memórias, nos registros de memórias, muito lixo. Coisas que a gente não deveria deixar lá. E esse lixo nos causa ansiedade, esse lixo nos causa até doença psicossomática, porque, né, às vezes a gente acaba somatizando coisas. A gente acaba se culpando de muita coisa que não deveria, porque isso está ali registrado no nosso cérebro trino. Então, é muito importante quando a gente pensa no nosso cérebro reptiliano, no nosso sistema límbico e, né, no nosso sistema neocórtex, justamente isso. Por quê? O nosso cérebro reptiliano é a nossa parte mais terrorista, eu falo. É a nossa parte que é o medo. Sabe quando a gente sente medo? Tá no reptiliano. É o reptiliano que tá ali, no medo. Quando a gente sente medo, é porque a gente tem medo de passar algo que a gente já passou. É o nosso cérebro reptiliano pôr a mão na frente para te proteger. Só que se a gente não dominar isso, ele domina a gente. Então, é muito importante a gente trabalhar isso, tá? Como eu falei, o nosso cérebro límbico é onde a gente processa as nossas emoções. E aí ali a gente dá até a dica de filme do Divertidamente. Para quem já assistiu vai entender o que eu tô falando. O Divertidamente mostra ali certinho nosso cérebro límbico, né? A tristeza falando com a alegria falando com a raiva. E aí a gente até vê nossos amigos dentro do Divertidamente. Você fala, vixe, aquele ali parece fulano. Aquele ali parece ciclano. Esse aqui parece comigo. E é muito engraçado porque é assim que a gente processa, é o nosso sistema límbico ali, e a gente tem o neocórtex. A gente deveria usar mais o neocórtex. Deveria usar muito. Acontece que o nosso sistema límbico reptiliano, como ele é mais amplo, ele usa, né? Boa parte está tudo aqui, o neocórtex está nesse pedacinho aqui. O que acontece? A gente acaba não utilizando tanto o nosso cérebro racional, nossa parte racional como deveria. E a gente trabalha bastante isso nessas lições. Depois disso, a gente vai falar sobre crenças limitantes na lição 11. Eu até já falei um pouquinho sobre crenças limitantes, crenças fortalecedoras e crenças facilitadoras, mas sempre que a gente se auto-sabota, quase sempre tem alguma crença limitante que nos liga nessa auto-sabotagem. É quase sempre. Quando as coisas começam a dar certo, parece que você vai lá e faz alguma coisa. Meio que o medo, aí olha como que é tudo interligado, né? O nosso sistema límbico acaba ativando, né, outras coisas e a gente acaba se auto-sabotando.
Então, gente, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. E aí a gente vai aqui falar de valores pessoais, visão de futuro. E por que que isso é importante, gente? Valores pessoais é algo que a gente não negocia. Não existe negociação para valor pessoal. Não existe meio termo para valor pessoal. Ou você é humano ou você não é. Tipo, meu valor de pessoal, vocês sabem, né? Meu principal valor é a humanidade. Eu tenho fé, eu tenho justiça, eu tenho lealdade. Ou você é, ou você não é. Não tem como ser leal mais ou menos. Não tem como você ter fé mais ou menos. Não tem como você ter humanidade mais ou menos. Ou você, eu sou uma pessoa justa. Mas tá vendo outra pessoa cometer uma injustiça com outra e tá lá, fazendo a egípcia. Ou é ou não é. Não tem como ser morno. A Bíblia já diz, né, gente, para quem acredita, lógico que eu faço algumas menções porque eu acredito, mas cada pessoa tem, né? Mas a Bíblia fala que a pessoa morna, né, é colocada para fora, é vomitada. Por quê? Porque ninguém gosta. A gente não gosta de um amor mais ou menos, né? A gente não gosta de uma lealdade mais ou menos, de uma fidelidade mais ou menos. Ou a gente é ou a gente não é. Então, os valores pessoais são algo que a gente não negocia. Ah, Mila, eu posso ter 50 valores? Até pode, mas quase sempre um valor está meio que dentro do outro, né? Um dos meus valores é amor? Mas se eu parar para analisar, amor está dentro de humanidade. Porque se eu tiver meu senso de humanidade com o próximo, eu vou ser amorosa com ele. Ponto. Né? Então, se eu tiver fé, eu vou acreditar, vou aceitar desafios, porque eu tenho um valor de fé que me ajuda a aceitar desafios. Então, vocês vão olhar lá. Ah, Mila, eu sou uma pessoa 100% honesta. Sério? Você passa o semáforo vermelho, se ele estiver vermelho? Você atravessa fora da faixa de pedestre? Então, você é honesto mesmo? Porque você está cometendo uma infração. A gente precisa analisar, gente. Valor pessoal é algo que a gente não negocia. Tá? E tem gente que usa o valor pessoal como uma coisa muito boa. Mas também tem gente que usa o valor pessoal para coisas erradas. E a gente precisa lembrar que a gente tem escolhas para fazer. Todos nós podemos fazer escolhas e caminhar pelo lado do bem. Né? Vou dar um exemplo para vocês vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, de pessoas que usam o valor pessoal para algo ruim, porque não tem clareza. Lembra da clareza? Não tem pessoas que matam em nome da fé? Se a gente pegar lá no Irã tem bastante, né? O Estado Islâmico, eles usam a fé, não é isso? Como um valor para cometer algo de errado. Eles justificam, através do valor, uma atrocidade. A gente precisa tomar cuidado para não usar o nosso valor. Lógico que é um caso extremo, né, gente? Óbvio. A gente precisa tomar cuidado para não usar o nosso valor para justificar coisas erradas. Valor, a gente precisa usar para o que é correto. Se todo mundo usasse os valores pessoais para algo correto, vocês podem ter certeza que o nosso mundo ia ser muito diferente. Né? Não dá para falar que eu tenho humanidade e destratar a pessoa. Porque ela tem talvez um cargo diferente do meu, ou talvez, embora eu acredito que todas as profissões são importantes, todas elas têm seu valor. É até difícil eu dar exemplo. Né? É até difícil eu dar exemplo, porque para mim é difícil falar tipo uma profissão que, mas a gente precisa tomar cuidado. Não dá. Vou dar um exemplo. Não dá para falar que tem um valor de humanidade e destratar talvez o motorista no ônibus quando você entra. Graças a Deus que tem quem é motorista, né, gente? Pra gente poder chegar nos lugares. Tá lá fazendo um serviço essencial, colocando até a vida em risco, mas é só para dar um exemplo para vocês. Cumprimentar, não dá para falar que você é humano e não cumprimentar as pessoas, não ser gentil. Entenderam por que é importante? O valor da gente?
E por que a gente não negocia? Não dá para falar que eu tenho um valor, mas na hora do vamos ver mesmo, tem muita gente que ostenta valor e às vezes vai falar comigo, eu falo, meu Deus, cadê aquele valor que a pessoa disse tanto que tinha? A gente precisa tomar muito cuidado, o valor a gente não negocia, tá? E aí a gente vai entrar numa outra questão que é a visão de futuro, que é o tema de toda essa lição, né? Essa é a parte 1. O primeiro passo da nossa estratégia de 5 passos é a visão de futuro, que é onde eu quero estar. Lembra que vocês fizeram a roda da vida com o PDI? Vocês já estão colocando os primeiros focos de onde você quer estar. E, gente, não se limitem nas visões de futuro. Tem gente que tem medo de colocar visão de futuro grande. Coloquem visão de futuro grande, sim, porque visão de futuro, né, grande, são visões de futuro grande que antecedem sucessos grandes. Dá o mesmo trabalho ter visão de futuro pequeno e grande. Obviamente que a gente tem que colocar os passos para chegar lá. Ah, eu quero ter uma casa de 1 milhão. Estou dando um exemplo aqui. Mas talvez para chegar nessa casa de 1 milhão, eu vou ter que passar pela casa de 250 mil antes, depois eu vou ter que trocar por uma casa de 500, depois uma casa de 750, depois uma casa de 1 milhão. Não tem problema. Mas eu tô lá com o foco, ó. Daqui 20 anos eu vou estar nessa casa. A gente tem que ter visão de futuro para médio, curto e longo prazo. Qual é a visão de futuro que a gente vai ter agora? Eu queria muito voltar a estudar. Fui lá e me propus a fazer uma pós. Estou fazendo uma pós. E já estou querendo terminar essa para começar outra. Vamos, eu amo estudar, né? É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Mas fazia muito tempo que eu não estudava academicamente. Eu queria voltar a estudar academicamente. Então, o que eu estava muito focada nas formações de coaching, fiz bastante nesse tempo todo, estudei bastante, mas eu não estava fazendo nenhuma formação agora. E aí a gente é como se fosse um pequeno vício bom, né? A gente falei, a gente precisa estudar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. E aí eu estou fazendo pós em psicologia, inclusão e diversidade. Então, um tema que eu gosto. E aí eu falei, não, vou pegar isso que é importante para também trabalhar. Inclusão e diversidade tem muito a ver com o meu valor de humanidade. Por isso que eu acabei optando por esse tema. Então, é bem importante a gente ter claras as nossas visões de futuro, né? Então, qual que é a minha visão de futuro? Ah, Mila, quando a gente vai falar de planejamento mais para frente, alteração de planejamento se for o caso, né? Mas todos vocês sabem que eu estou a fim de comprar uma casa, não sabe? Todos vocês não, porque tem gente que é nova aqui. Mas eu falo para vocês, eu conto para vocês que eu sou uma pessoa sem filtro, vocês sabem que eu conto tudo, né? E eu estava falando para vocês que eu estava querendo comprar uma casa. Só que nesse meio tempo, eu mudei minha visão de futuro, que foi, antes de comprar essa casa, eu precisava fazer alguns ajustes de prioridades familiares. E essas prioridades familiares envolvia precisar, né, nesse momento, mudar de cidade. Então, eu ajustei a minha visão de futuro para primeiro mudar de cidade, depois eu vou continuar a minha busca pela casa. E tudo bem, gente. Mas a gente tem que ter clareza do que a gente está fazendo. Isso é muito importante, tá? E coloquem prazos nas visões de futuro de vocês. Por isso que é importante a gente ter visões de futuro mensuráveis e alcançáveis. Não adianta falar assim, eu quero trocar de carro. É minha visão de futuro. Aí eu vou amanhã na concessionária, troco de carro e falo assim, eu alcancei minha visão de futuro. Só que fez um boleto, um carnê desse tamanho e não sentou antes para fazer a conta. Isso não foi alcançar a visão de futuro. Isso foi uma atitude impensada. Então, a gente precisa também... Tem alguma coisa errada em financiar o carro? Claro que não. Muitas vezes a gente alcança a visão de futuro fazendo, sim, às vezes, algum tipo de financiamento, um investimento, enfim, não tem problema. Mas a gente tem que ter clareza. Não, tá aqui, tá dentro da minha possibilidade, eu fiz meus ajustes, eu lutei para economizar, eu lutei para cortar um gasto aqui para... Ok, aí é diferente, tá? Isso é bem importante. E aí a gente vai falar também do sistema SARA, que é muito importante, que é o sistema ativador reticular ascendente. O SARA, gente, é o que explica o segredo. Né? Não tem muita gente que fala assim, olha, as palavras têm poder, usa as imagens, mentaliza o que vocês querem, que as pessoas usam muito isso num sentido espiritual da coisa, meio mágico até, né? Meio que tipo
um conto, uma coisa quântica. Gente, não tem milagre nenhum aqui. O que acontece? O nosso SARA, que é o nosso sistema ativador reticular ascendente, que está aqui dentro do nosso cérebro, o que acontece? Se a gente estimular ele através de imagens mentais, né, ou de todos os dias, eu tenho sempre escrito coisas que eu quero, alguma coisa assim, o que acontece? A nossa mente começa a ficar focada naquilo. E com isso a gente fica mais atento às oportunidades. Vou dar um exemplo para vocês. Quando uma amiga de vocês fica grávida e conta para vocês, e vocês são muito próxima dessa amiga, parece que o planeta ficou grávido. Vocês vê todo mundo grávido na rua. Por quê? Porque o seu SARA tá ligado nisso. Vocês vão lá e trocam um carro. Quando eu comprei a Sorento, era um carro que eu nem reparava muito. Gente, parece que o planeta tinha Sorento logo depois. Porque meu foco ficou naquela marca. É assim, é o nosso sistema ativador reticular ascendente. Não tem nada de misterioso, não tem nada de... é científico. Não tem nada de que não é justificável. Né? É científico. É o nosso sistema ativador reticular ascendente que fica mais atento à oportunidade. Se você, que nem eu, estou procurando casa para alugar aqui em São Paulo. Gente, eu vejo placa de aluga-se a quarteirões de distância. Se fosse num outro momento, eu passaria nessas mesmas ruas e nem repararia as placas. Porque eu não estou focada nisso. E por isso que o foco é tão importante. E aí a gente vai para as últimas lições desse módulo, que é o diário de bordo. E por que o diário de bordo é tão importante? Gente, não subestime o poder do diário de bordo. Eu tenho um depoimento de uma empresária que a gente às vezes espera que o empresário vai falar do financeiro, vai falar de processos, vai falar... Não. Essa empresária só disse o seguinte: não subestime o poder do diário de bordo. E vocês não subestimem o poder do diário de bordo. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a fazer minha formação, eu tive muita dificuldade de fazer o diário de bordo. Eu não via muito sentido naquilo. Até quando eu comecei a atender os coaches. E aí, o que acontecia? Eu passava como tarefa, porque estava dentro do escopo, né? De passar essa tarefa do diário de bordo. E eu via eles falando. Nossa, olha, tão legal. Eu falava, gente, eu preciso... É uma vergonha. Por isso que eu falo para vocês que eu sou sem filtro, eu conto a verdade, né? Os meus primeiros 2 clientes, quando eu fiz, meus 2 clientes eu não fazia ainda diário de bordo. Aí eu falei, bom, não adianta, né? Casa de ferreiro, espeto de pau não vai dar certo. Eu comecei a fazer, né? É que eu não tô no meu escritório aqui, mas normalmente eu mostro o diário de bordo para vocês. E eu não parei mais. O diário de bordo, gente, ele precisa ser escrito. Ai, Mila, eu vou fazer online. Não, gente. A escrita tem um processo cognitivo na mente da gente. Escrever faz parte do processo cognitivo. Não é à toa, né, que os ancestrais lá de trás, eles escreviam nas pedras da forma deles, se comunicavam. Como? Escrevendo, registrando. O online não registra. Ele não tem o mesmo poder cognitivo que a gente tem escrevendo. Vocês podem ter certeza que se vocês estudarem escrevendo, vocês aprendem muito mais. Eu sou uma pessoa que eu estudo escrevendo. Então, gente, é muito importante vocês fazerem ele escrito. E o diário de bordo trabalha 2 coisas. A primeira coisa, por que valeu a pena seu dia. A segunda coisa, o quanto, né, que seu dia ele poderia ser diferente, o que você mudaria no seu dia, qual atitude você teria diferente, por quê? Lembra quando eu falei para vocês dos lixos? Quando a gente escreve o que a gente quer guardar no nosso coração e na nossa mente e o que eu quero mudar de comportamento ou de atitude. Quando eu começo a fazer isso, lembra do meu sistema límbico e do meu sistema reptiliano? Eu começo também a trabalhar eles para guardar coisas boas e para guardar reações boas. E assim eu tenho menos medo, assim eu consigo ter mais clareza, assim eu consigo ser mais racional. É tudo interligado, gente. E por isso que é muito importante vocês fazerem. E depois lá tem a agenda do dia seguinte, que a gente também trabalha bastante a questão de tempo. A gente vai falar disso na próxima aula.
Mas é muito importante a gente fazer o diário de bordo. Não subestimem o poder do diário de bordo. Gente, eu já tive dias péssimos. Que o que eu escrevi, por que valeu meu dia hoje, foi porque eu chupei uma tangerina doce. Eu já escrevi isso no diário de bordo. Já teve dias assim. Sério. E aí, o que eu queria mudar no dia virou uma bíblia. Tanta coisa que eu escrevi. Mas foi bom. Eu, quando eu fui pedir demissão do meu outro trabalho, da indústria, quando eu fui fazer a transição de carreira, eu demorei quase um mês para pedir. Todo dia eu escrevia. O que eu quero mudar? Ter coragem de pedir a demissão. Até que um dia eu escrevi tanto aquilo que eu falei, não, gente, eu preciso pedir a demissão. Se eu não estivesse escrevendo aquilo, na hora que eu olhei, eu falei, se eu não estivesse escrevendo aquilo todos os dias, talvez eu não teria a clareza que eu estava protelando muito uma decisão. Coloco minhas brigas com o Theo. Coisas que eu quero mudar. Mudar o posicionamento para falar tal coisa e tal assunto com o Theo. Para quem não conhece, gente, quem é novo aqui, o Theo é meu esposo, tá? Coloco lá. O que eu queria mudar? Quero mudar a fala de tal coisa. Coloco. Porque foi bom, porque tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é muito importante. Isso faz parte do nosso processo cognitivo e faz com que a gente pare de guardar lixo. Isso é muito, muito importante. E aí, logo depois, a gente vai para a validação da visão de futuro e a gente vai para a validação também ali dos valores. Então, o que a gente valida no módulo 1, né? A gente valida a visão de futuro, para vocês escreverem o que vocês querem, e a gente valida os valores pessoais. E aí, a partir da segunda lição, né, a gente trabalhou visão de futuro, aí a gente vai depois para o nosso segundo passo. E é bem importante a gente ter isso em mente, né? A gente tem o primeiro passo, que é a visão de futuro, e depois no segundo passo a gente vai trabalhar os alvos. E aí eu vou explicar para vocês o porquê é importante a gente trabalhar os alvos. Então, recapitulando, a gente viu no módulo 1 tudo como a gente trabalhar visão de futuro e valores pessoais, o nosso mapa estratégico pessoal, e no módulo 2 a gente vai trabalhar toda essa parte de alvos, e eu espero vocês na próxima aula comigo, com certeza. Estou muito feliz que vocês passaram essa 1 hora comigo aqui de manhã. Alguém tem dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer falar? Eu gostaria muito que vocês ressignificassem o porquê valeu a pena estar comigo essa manhã na comunidade. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso na comunidade? Porque para incentivar as pessoas que não estão participando das aulas a participar. Porque quanto mais lotada a sala, melhor fica para participar. É um tempo que eu disponho para vocês e é muito importante, quanto mais pessoas tiver, a gente mais compartilha conhecimento, a gente faz estudos de caso, dá para a gente trabalhar bastante. Ai, Gilmara, sua linda, eu também adoro quando você está aqui, querida. Obrigada, viu, pelo carinho. Alguém quer compartilhar alguma coisa aqui? Quer fazer alguma pergunta? Ai, Lorena, dar atenção desde o começo às aulas é importante, né? Mas assim, ó, não precisa, se arrependeu, ok, agora não perder mais, tá? A Joana colocou que é muito bom ter o esclarecimento, um direcionamento maravilhoso para trilhar o curso e para nós que já fizeram o curso relembrar. Verdade, é uma forma de relembrar, né, gente? Quando eu falo para vocês, eu também estudo, né? Cris, verdade, se a sala estivesse cheia, seria muito melhor, seria mais maravilhindo. Com certeza, mas assim, ó, é muito importante vocês estarem aqui, né? A sala não tá cheia, mas eu sempre falo, também às vezes quando tá menos pessoas a gente acaba interagindo um pouco mais. Mas eu adoro as salas cheias também, né? As salas de mentoria são salas menores, mas as salas de grupo de estudo, de mentoria de estudo, gente, é muito legal vocês virem, né? Adorei, não consegui entrar desde o início. Ai, que bom, Ana, que você entrou, mesmo que seja depois. Entra nas próximas. A gente sempre marca, gente, dias e horários alternados. Por que a gente marca dias e horários alternados? Para que mais pessoas possam participar. Então, às vezes a gente marca de sábado, às vezes a gente marca num dia à noite, às vezes a gente marca num dia à tarde, às vezes a gente marca num dia de manhã. Lembrando que as aulas não são gravadas. Né? Essas aulas elas não são gravadas porque são aulas de conteúdo que tem lá. Eu só faço um review aqui e tiro dúvidas com vocês. E, ao mesmo tempo, a gente faz estudos de casos. Às vezes tem alguém que está atendendo um coach e está tendo dificuldade. A gente traz esse caso aqui. Então, aí eu não gravo porque esse conteúdo está na plataforma. Se for um conteúdo inédito, algo que não está na plataforma, como eu coloquei lá a aplicabilidade da Roda da Vida, foi uma aula que a gente teve. Aí eu coloquei lá na plataforma para vocês. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Dá-lhe uma, dá-lhe duas.
Dá-lhe 3. Ninguém? Então tá bom. Gente, todos os alunos... Lorena, os convites da mentoria, dessa aula de grupo de estudos, ficam sempre na comunidade, que é o nosso lugar. Eu recomendo que todo mundo veja a comunidade pelo menos 2 vezes por semana e veja os avisos, porque eu coloco lá nos avisos sempre, né, que as aulas que a gente vai ter. Sempre tá lá nos avisos todas as aulas, tá bom? Eu não mando e-mail porque eu acredito que a gente precisa estar presente na comunidade. Não faz sentido me pedirem tanto para ter uma comunidade e a gente não usar. Então, a gente precisa usar a nossa comunidade lá para se conectar e se falar, tá bom? Gente, fiquem com Deus, continuem se cuidando, cuidem das suas famílias, cuidem da saúde mental de vocês e até a próxima. Um beijo a todos, grata pela vida de todo mundo. Tchau!